como? Foi. Tá ótimo. Então vamos lá, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de jornada. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho de Orações desta quarta-feira, dia 10 de outubro de 2023. E o nosso querido Luiz Armando aqui é dia 11? Mil perdões. Dia 11. Para mim era dia 10, né? Mas não, dia 11 de outubro de 2023, 8 horas 3 minutos, nos nossos relógios. E temos aqui o nosso querido Luiz Armando, que vocês ainda não estão vendo, estão vendo de relance, né? E que vai fazer uma palestra sobre o livro espírita, olha só. E ele vai contar a história toda, porque tem tudo na cabeça, né? Ele traz o livrinho, a anotação aqui, eu não sei nem para quê. É enciclopédia ambulante, sabe tudo. Então, ele vai nos trazer todas as informações, todo o conteúdo que vai deixar a gente entusiasmado de ouvir. Mas, antes disso, nós devemos fazer a nossa prece de abertura, não é verdade? Então, vamos lá fazer a nossa prece de abertura. Pedir a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos envolva com o seu amor, com o seu carinho, permitindo a cada um de nós que aqui estamos presentes, aqueles que estão na nossa live, participando virtualmente conosco deste Evangelho de Orações, todas as bênçãos e todas as necessidades que cada um necessita. O ambiente da casa já foi preparado desde as primeiras horas da manhã e nós, com muito amor nos nossos corações, aqui estamos prontos para receber todas essas bênçãos. Pedindo as correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul, que nos ajudem, que nos permitam sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos, que todos nós possamos estar aqui presentes, mentalizando as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, para que a gente possa receber tudo aquilo de bom que foi destinado para nós esta noite. Que nós possamos estar preparados, com os corações abertos e prontos para receber estas energias positivas. Importante sempre lembrá-los que as energias positivas começam nesta sala, portanto, vocês desliguem seus celulares, fiquem ligados a Jesus, prestando atenção na palestra, e quando adentrarem a câmara de cromoterapia, procurem se ligar ainda mais a Jesus para permitir que as correntes médicas executem o trabalho deles, aplicando a todos vocês as energias que aqui vocês vieram buscar. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tá bom, senhor? Tá bom. Bom, boa noite mais uma vez àqueles que nós não vimos ainda, que não estamos vendo, que estão lá do outro lado daquela câmera. Isso. Que os outros eu já cumprimentei, graças a Deus, né? Então, na realidade, livro espírita, a gente recebeu um texto maravilhoso do nosso amigo aí para estudar, mas a gente também tem outras coisas a acrescentar, né? Para nós falarmos do livro espírita, nós vamos voltar a 1934, na cidade do Rio de Janeiro, em dezembro, quando desencarna um escritor famoso, um cronista, um cara da Academia Brasileira de Letras, que nos últimos 2 anos tinha padecido de uma doença chamada acromegalia. Nem sei se existe hoje ainda, né? Que é uma doença que faz com que as extremidades cartilaginosas, nariz, orelha, ponta de dedo, se deformem de uma forma anormal, provocando muitas dores. Esse cara era o Humberto de Campos, maranhense, que veio aí para o Rio, né, tentar a vida.
trabalhou no comércio, depois ele se enveredou para o caminho do jornalismo, escrevia crônicas, era um cronista bastante famoso que se identificava como Conselheiro 20, para que, na realidade, não tivesse muita perturbação por parte das críticas que ele fazia à sociedade carioca, que, como sabemos, era constituída daqueles que viviam na capital da República, né? Então, esse Conselheiro 20, no futuro, não muito distante, vai se transformar no Irmão X, homenageado naquele centro que é no Taboão, né? Justamente porque a família dele, a partir da mulher, começaram a reivindicar direitos autorais sobre o uso do nome, porque elas não acreditavam, evidentemente, em espíritos, né? Mas o Humberto morre em dezembro, 5 meses depois já começa a se manifestar através de Chico Xavier, começa a escrever crônicas que provocam uma grande polêmica, vai provocar um processo judicial movido pela esposa dele, e, na realidade, Humberto vai fazer várias revelações, né? Ele vai escrever crônicas, que depois vão ser fechadas em 2 livros, o Crônicas do Além Túmulo e Reportagens do Além Túmulo. No Reportagens do Além Túmulo, ele faz uma revelação curiosa, dizendo que teve lá uma oportunidade de ir até a região do Oriente Médio, fazer uma excursão na época da Páscoa, e na realidade teve a oportunidade de avistar-se com Judas Iscariotes, que estava lá meio macambuzo, meio deprimido, né? E o nosso amigo Judas vai revelar que já tinha renascido, né, depois da experiência que ele teve lá no passado, e ele foi a Joana d'Arc, personagem importante, que com 16 anos sai lá de um burgo chamado Orleans e vai, na realidade, conduzida pelo São Miguel Arcanjo por Santa Clara, conversar com o rei, e vai convencer o rei a, de uma certa maneira, rasgar o contrato que já tinha sido feito com a Inglaterra, porque 100 anos de guerra já tinham sido assim, vividos, e a Inglaterra já tinha praticamente vencido e tinha a ideia de transformar a França numa colônia inglesa, né? Mas aí ela pede, orientada pelos espíritos citados, e acaba conduzindo os franceses à vitória. Essa é uma revelação interessante. Ele vai escrever mais crônicas, e numa outra que vai ser incluída no livro de 1938, intitulado justamente Novas Mensagens, ele vai falar que teve a oportunidade de dar um rolê lá por Marte. E os marcianos, segundo diz ele na crônica, ele fala que a Marte era uma região muito desenvolvida nas suas construções arquitetônicas, e os marcianos estavam preocupados. Ele participou de uma reunião pública onde os líderes pediam preces para os terráqueos, porque estavam na iminência de desencadear uma outra guerra, tão grande quanto foi a primeira, muito maior, né? Porque alguns anos antes, menos de 20 anos antes, já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial lá na Europa. E vai começar mesmo ali no final de 38, começo de 39, essa guerra infame, né? E vai fazer com que milhares de pessoas, sejam judeus ou não, deficientes mentais, deficientes físicos, venham a ser exterminados nos chamados campos de concentração, através dos banhos de gás que eles obrigavam essas pessoas a tomar. Ironicamente, há poucas horas atrás eu vi uma notícia surpreendente, né? Os alemães que fizeram esse massacre com os nossos irmãos judeus agora estão justamente mandando soldados para ajudar na luta contra o Hamas, né? Uma coisa interessante como que a vida muda, né? Não tinha adversários mortais e agora aliados. Mas é a Terra, é o planeta Terra, um mundo de expiação e provas muito atrasado. Mas ainda em 1938 ele vai escrever um livro que ajuda-nos a entender a importância do livro, não é? Justamente porque ele vai fazer uma pesquisa nos arquivos lá da espiritualidade e vai reunir dados que mostram a destinação histórica do país em que nós renascemos na presente existência. E ele vai falar lá no início desse livro que aconteceu no final do século XIV, uma reunião lá no mundo espiritual, com a presença de Jesus, já que aproximava-se o fim do ciclo que Jesus iniciou aqui, né? Porque hoje a gente sabe que Jesus iniciou um ciclo de 2160 anos, que na realidade tem a influência de peixes. Estamos saindo dessa influência para entrar na influência de aquário. A gente pensa que isso não tem sentido, mas tem sentido, porque é muita matemática, muita astronomia misturada,
Não é esse negócio do jornal que você vê como sendo astrologia. Bom, daí o que acontece é que ele vai falar que as providências do plano espiritual diante da aproximação do terceiro milênio, da aproximação da elevação do planeta Terra à condição de mundo de regeneração, saindo da condição de mundo de experienciação de provas, onde a predominância dos habitantes são espíritos muito atrasados mesmo, nós estamos vendo aí esses episódios dos últimos dias. Na realidade, ante a aproximação disso, a reunião que teve Jesus com seus assessores determinou algumas coisas. Uma delas foi o renascimento de um deles, que é um cara chamado Iléu, que vai renascer no país mais pobre, mas mais trabalhador da Europa, conhecido como Portugal, e na realidade era um porto de Espanha, chamado Portugal, e para resolver um problema de briga de família, a imperatriz deu a liberdade de terra lá para um dos filhos, Dom Manuel, que não é o Dom Manuel do futuro, né? Mas na realidade ali vai surgir um povo que, segundo a descrição do Humberto, é um povo muito trabalhador, muito humilde, né? Acho que até continua sendo até certo ponto dessa forma, porque os caras que vivem na Europa, aqueles que saem daqui vão ver que fora de Portugal é muito mal visto, né? Porque não progrediu. O progresso foi naquela época, foi através da constituição da Escola de Sagres, porque a Escola de Sagres acaba fazendo com que renasça, com que ressurja justamente as navegações, que tinham sido interrompidas milênios atrás, quando o Atlântida afundou e tornou inavegável o Oceano Atlântico naquela região, né? Então, na realidade, a Escola de Sagres foi a primeira grande iniciativa, que fez com que, na realidade, surgisse Cabral, surgisse Colombo, surgisse um monte de navegadores. Paralelamente a isso, outras providências foram tomadas. Já tinha renascido um cara chamado Johannes Gutenberg. Esse cara tinha a missão de fazer com que surgisse a gráfica, a imprensa, a forma de imprimir e multiplicar textos e títulos para um grande número de pessoas, porque até então funcionava da seguinte forma: os monges da Igreja Católica no lado ocidental da Terra eram os copistas. Então tudo era escrito à mão, né, dentro da corrida, e na realidade esses copistas que eram os responsáveis. Então não existia Bíblia, por exemplo, para muita gente, né? E quando o Gutenberg desenvolveu o seu equipamento, o que aconteceu? Não tinha grana, né? Geralmente esses caras muito inteligentes, Einstein e tal, que meio pobre, Thomas Alva Edison, depois que eles ficam vivos, né? Então o que aconteceu com o nosso amigo Gutenberg é que apareceu um alemão e disse que bancaria a construção da máquina de impressão, mas ele tinha um compromisso de publicar como primeiro trabalho a Bíblia. E seria publicada a Bíblia em alemão, porque não existia. Porque daqui a pouquinho ia acontecer um outro fenômeno que influenciou a sociedade do futuro, que já é passado, né? Porque um padre chamado Martinho Lutero na Alemanha e um padre chamado João Calvino na Suécia, na realidade estavam desenvolvendo as contestações às arbitrariedades que a Igreja Católica fazia, né? Então eles vendiam indulgência, você pisava na bola, vamos dizer assim, né? Mas pagava, você estava absolvido dos seus pecados. Então tinha muita bacutaia, né? Porque o dinheiro era o que movimentava tudo, como sempre, né? Aí o que acontece é que a coincidência do Gutenberg com o protestantismo, ou a reforma, como se diz, na realidade encontrou um aliado forte, que foi justamente a impressão de Bíblias em alemão, e em grande quantidade. Então as pessoas passaram na Europa, principalmente, a ter acesso à palavra de Jesus, à palavra de Deus, nessa obra que era o mais importante aqui do lado ocidental da Terra, né? Porque lá no lado oriental, principalmente na Índia, existiam outras literaturas muito anteriores a Jesus, mas eram feitas através de cerâmica, barro, não tinha o impresso em papel, né? Também foi um processo que foi desenvolvendo-se lentamente, né, até chegar nesse papel que a gente usa, né? Então, na realidade, Gutenberg fazia parte daquele grande plano que objetivava melhorar as condições da Terra para habitá-la com o maior número de seres. Por quê? Porque a população espiritual era muito maior do que os que estavam na nossa dimensão.
A estatística dos romanos dizem que na época que eles estavam no poder, lá na época de Jesus, a população da Terra era 300 milhões de habitantes. Mas, até os anos 50 do século XX, nós chegamos a 2 bilhões. Só que aí começou a acelerar. De 52 para 74, nós dobramos para 4. E de 74 para 2012, nós chegamos a 8 bilhões aproximadamente. É muita gente. Mas de onde sai tanta gente? Eles saem dos bastidores. Porque o plano espiritual, conforme Santo Agostinho nos explica no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, é constituído por 3 grupos de seres: os espíritos primitivos, os seres civilizados e o que ele diz poderiam ser chamados de estrangeiros, que são exilados de outros planetas para cá, porque aqueles planetas elevaram-se na categoria de mundos habitados e, evidentemente, por não terem suficiente condição, foram transferidos, como aconteceu, como Emmanuel revelaria ainda em 1938, no livro A Caminho da Luz, com os chamados exilados de Capela. Capela é uma estrela também, como o nosso Sol, só que ela é 5.800 vezes maior do que o Sol. E ao seu redor giram alguns planetas com seus satélites naturais, como aqui nós temos a Lua. Então, na realidade, aquele planeta desse sistema teria também elevado-se à categoria dos mundos, e um grande contingente foi remanejado aqui para a Terra. Então, eles chegaram para, através da sua influência, da sua inteligência, intensificarem a evolução planetária. Como foi isso, né? Bom, parece que quando aqui chegaram, pelo que o Emmanuel fala nesse livro, eles não tinham muitas condições de habitar o corpo físico que existia na Terra, que era um corpo ainda muito grosseiro, né? Então eles ficaram ajudando lá na melhoria da genética dos corpos físicos, e a partir de determinado momento já tinham condições de reencarnar. Jesus alocou um grupo na região conhecida hoje como Índia, que era a Índia ainda, e na realidade ali estava o grupo que tinha mais condição de desenvolver as questões filosófico-religiosas. O grupo que tinha a condição de pensar no Deus único foi alocado justamente ali na região do Oriente Médio. E o grupo que tinha mais tecnologia foi mandado lá para o Egito. A tecnologia ficou gravada aí para a gente tentar entender como é que foi possível isso, né? Na construção de prédios de 147 metros de altura, né, que são as pirâmides, contrastando com os casebres de pau a pique dos habitantes nativos da Terra. O grupo lá da Índia, na verdade, tropeçou de novo. Vieram com seus vícios aqui, seu orgulho, e acabaram estabelecendo uma diferença social entre castas e párias, que ainda hoje prevalece lá. O cara que é um pária, ele acha que ele não tem direito a nada. E o grupo que foi escolhido para desenvolver a ideia do Deus único, que é o povo judeu, na realidade também pisou na bola. Por quê? Porque eles passaram a se considerar o povo eleito, o preferidinho de Deus. E se esconderam atrás dessa questão da fé ao longo dos milênios, né? Nos anos 70 da era cristã, um general romano mandou todo mundo correr dali, é a tal da diáspora, né? Que foi a dispersão, e eles ficaram sem país, mas espalhados por várias regiões da Terra. Até que depois da Segunda Guerra Mundial, eles resolveram pegar um pedacinho da terra que já era deles e ali se frustraram ali na região da Judéia, levando progresso, desenvolvimento, porque eles conseguiram transformar o deserto em áreas navegáveis, não é? Através do gotejamento, né? Para fazer com que a terra árida e seca pudesse produzir alimentos, né? Irrigação e gotejamento. Hoje eles são os maiores produtores de alimentos para a Europa, por incrível que pareça, e seus produtos são fruto de um desenvolvimento tecnológico muito grande. Então, o Hortifruti Granjeiros lá tem muito desenvolvimento, né? Então, a Espanha compra muito a Hortifruti lá de Israel, entre outras coisas, né? Mas eles têm lá, infelizmente, aquele processo que se arrasta desde aquela época, porque os que moravam ali já não se conformam com o fato deles estarem ali. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores produtores de celulose durante muito tempo, através do eucalipto, que é uma invenção deles, né, trazido as matrizes lá da Austrália, era justamente Israel. Isso ainda é, mas é. Então, na realidade, eles são, de uma certa forma, muito inteligentes. Só que na questão da fé eles também deixaram a desejar, né?
porque na realidade ficaram cristalizados naquelas ideias e não progrediram. Não é? Tanto é que a fé deles não resolve problemas cruciais como a vida, a morte. Né? Então a gente tem vários exemplos entre a literatura produzida pelo Chico de filhos de judeus que morreram e foram encontrar os pais conforto através do médium espírita lá em Bela. Que na realidade transformou o livro numa peça importantíssima. Né? Só ele, com o seu desenvolvimento ao longo dos mais de 70 anos de trabalho, produziu mais de 400 livros. Entre romances, livros de mensagens mais curtas, né? Entre romances históricos e revelações espirituais como A Caminho da Luz, como O Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na realidade ele deu uma contribuição expressiva para o desenvolvimento do livro, que infelizmente ficou muito caro. Né? Graças a Deus nós temos as bibliotecas que nos emprestam livros graciosamente. Mas a base de todo esse desenvolvimento espiritual nesse campo tem a sua raiz no Livro dos Espíritos, que é um livro que começa a ser composto em 1854, quando um professor francês se interessa pelos fenômenos mediúnicos e vai começar a observar, pesquisar, e através desse trabalho, em 1857, em abril, ele publica a primeira versão do Livro dos Espíritos, tem 501 perguntas e respostas. E ali estão respostas importantíssimas. A primeira, número 1, é o que é Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, causa de todas as coisas. Mas muitas outras coisas são colocadas ali. Por exemplo, espírito e matéria são baseados na mesma fonte, que é o fluido cósmico universal. Nossa matéria física é uma matéria que existe porque ela vibra essa energia numa intensidade muito baixa. Então, isso dá a visibilidade e a densidade que nós temos fisicamente. Diz o Espiritismo que entre esse corpo e o espírito, que é a própria mente, na realidade existe um outro corpo chamado perispírito, que na realidade é um filtro que traz do espírito, que carrega consigo os resultados daquilo que fizemos com o nosso corpo e com a nossa mente em vidas passadas, e vai fazendo com que isso se manifeste no nosso corpo na forma de doenças mentais, de doenças físicas, entre outras coisas. O Livro dos Espíritos vai contar para a gente também que os que vivem no mundo invisível influenciam sobre a nossa realidade de maneira intensa. Nosso pensamento é um ímã, e esse ímã atrai para nós aqueles que pensam e sentem como nós. Vai falar coisas do tipo: a reencarnação é uma lei que vai existir no universo inteiro como instrumento de evolução do espírito que somos cada um de nós. Vai mostrar que essa reencarnação, ela na realidade se repete periodicamente, trazendo-nos para essa dimensão. Na medida que nós vamos aprofundando os conhecimentos, nós vamos percebendo que na lei da sociedade, por exemplo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, a família é alguma coisa que já tinha sido delineada antes de acontecer para espíritos numa determinada condição evolutiva, que se reúnem espíritos com os quais comprometeu-se no passado e que se ressurgem desafetos que são para que nós nos reconciliemos. Vai mostrar na última parte do Livro dos Espíritos questões incríveis, são 15 questões sobre a questão do suicídio, que é a maior furada que o cara pode mergulhar. A primeira grande decepção do suicídio é ver que não morreu. A segunda grande decepção é ver que o estrago que ele fez no seu corpo está gravado em sua mente e muitas vezes se refletindo no corpo espiritual. E vai acompanhá-la durante um número de anos que ele subtraiu dele mesmo, se ele desistiu de viver por vontade própria, não sob influência de espíritos. Durante os anos que faltavam cumprir, ele vai ficar naquela situação até que seja reinternado no novo corpo, que também vai trazer muitas vezes as sequelas daquilo que ele fez com o seu corpo anterior, né? São 15 respostas que lá estão, a maior parte das pessoas ignora isso. Vai mostrar que o processo da morte não nos leva para lugar nenhum, nos leva justamente para o passo seguinte, que é muitas vezes o reencontro com os antepassados. Vovó, papai e mamãe são informados que nós estamos voltando, porque existe um tempo determinado na lei da fatalidade que está no Livro dos Espíritos para que você volte, você sai de lá já com a passagem de volta na mão, só falta carimbar o visto de saída, não é? E pode ser notificado. O André Luiz, quando escreve Nosso Lar, vai nos falar assim: olha, existe o suicídio direto, eu dou um jeito de determinar o fim do meu corpo, mas existe o indireto.
Por que isso? O André Luiz fala, é justamente os desenvolvimentos que fazemos aqui nos hábitos nocivos. Ele mesmo foi embora antes do tempo, ficou 8 anos na região conhecida como Umbral, padecendo desconfortos grandes pela fome, pelo frio, pelas acusações que recebia, né? 8 anos que provavelmente corresponde àquilo que ele chama de suicídio indireto. Você fumava, que é o caso dele, fumava demais, desencadeou um processo patológico no seu intestino, que exigiu 2 cirurgias, segundo as quais ele não resistiu. Então, o suicídio indireto, você tem aqui combustível para viver 50 anos, mas você vem para cá, começa a mamar demais, começa a fumar demais, se drogar. Então, você está consumindo energia para que seu corpo reponha ou, de uma certa forma, ultrapasse os limites que você está criando para você mesmo. Porque cada vez que você queima lá um cigarrinho, uma maconhinha, na realidade está exigindo do seu corpo, na parte respiratória, na parte nervosa, na parte de circulação, um esforço maior para que consiga, de uma certa forma, driblar os prejuízos que isso causa a você. Só que isso vai determinar a sua volta antecipada, e a volta antecipada, muitas vezes, embora Chico Xavier falou assim, entende? No livro Inesquecível Chico Xavier, no livro Inesquecível Chico Xavier, 80% de quem morre não vai para lugar nenhum, fica dentro de casa. Aí na questão 160 do Livro dos Espíritos, os caras falaram para o Kardec, olha, seus familiares estão sem informados que você volta e estão te esperando lá. Aí ontem, numa outra casa, a pessoa falou, mas o Chico falou dos 80%, mas esses caras não viram, eles não veem os familiares, sabe por quê? Porque estão saindo daqui com a cabeça quente, porque maltrataram a esposa, maltrataram o marido, exigiram demais dos filhos, exigiram demais dos pais, então não conseguem se desligar daquela realidade que ele construiu, então ele não tem a percepção como acontece conosco. O plano espiritual está aqui, ninguém está vendo os espíritos trabalharem. Porém, na realidade, quando você adormecer daqui 2, 3 horas, invariavelmente você vai sair do corpo para se encontrar com desafetos, com afetos, às vezes, na realidade, sendo aconselhado para não fazer aquilo que está pensando, às vezes está pensando em fazer bobagem, né? Porque o seu anjo guardião talvez consiga fazer você refletir um pouco, mas tem os seus antepassados que estão do lado de você, muitas vezes tentando evitar também que você pise na bola de novo. E como já são 20 horas, 30 minutos em São Paulo, antes que o Clóvis venha aí para a gente pôr para fora, nós vamos ler a mensagem Descanso do Emmanuel, onde ele diz: tempo de provação recorda a sombra espessa. Entretanto, não temos, pensa em Deus e confia. Trovões ameaçadores podem rugir à noite, forças da tempestade atritarão nos céus, mas Deus vela e te guarda, descansa na oração. O fim de cada noite é sempre o amanhecer. E Jesus nos abençoe. Amém. Nós começamos atrasado, você podia. Eu vou voltar. Voltamos. Bom, então, como já é habitual, na nossa segunda etapa do trabalho de hoje, a gente vai fazer as vibrações. Nós vamos doar a nossa melhor energia, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso ectoplasma, o nosso fluido vital, inicialmente em favor da paz mundial. E começando na paz mundial, pela guerra entre Israel e palestinos, ou Hamas, ou Hezbollah, que possa haver um acordo de paz o mais breve possível, que todas as crianças sejam poupadas, libertadas, que nós possamos ter o amor, a paz entre esses povos, que eles possam conseguir viver trilhando o caminho do amor, o caminho da paz. Nós vamos vibrar também pela guerra entre Ucrânia e Rússia, que as caravanas socorristas possam resgatar aqueles
desencarnados, que as correntes médicas possam socorrer aqueles mutilados, feridos, e que os governantes possam encontrar também um cessar-fogo e a paz para toda aquela região. Nós vamos vibrar também, queridos amigos, pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem através das negociações a paz, o equilíbrio, o crescimento para o nosso Brasil, principalmente com muita saúde, com muita educação, com muita alimentação ao nosso povo brasileiro. Nós vamos pedir também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorro, enfim, onde haja um leito de dor, o Mestre Jesus. Que as suas correntes médicas ali estejam presentes, trazendo o equilíbrio, a paz e o amor. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, que eles possam pedir perdão a Jesus por tudo aquilo que fizeram de errado e possam reiniciar a sua reforma íntima ainda nesta encarnação, buscando o crescimento espiritual. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as tuas caravanas socorristas, Mestre Jesus, possam resgatar todos aqueles irmãos que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados. Para todos aqueles que pediram perdão aos seus cobradores, aos seus desafetos. Nós vamos pedir também por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, que o teu Evangelho seja o norte para cada um desses irmãos, que eles possam seguir no caminho da recuperação e do caminho do trabalho, da espiritualidade. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu exemplo, que o teu Evangelho seja a direção a tomar por esses irmãos, que eles possam se desenvolver, crescer, evoluir e vencer nesta encarnação. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o que Deus quer é a paz entre todos os homens, o crescimento espiritual de todos, a evolução de todos. Vamos então pedir por todos os lares em desarmonia. Todos esses lares recebam a tua luz branca, Mestre Jesus, esterilizando todas essas casas, levando a minha paz, o amor, o equilíbrio. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os desaparecidos. Que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção a tomar para resgatar todos os jovens, crianças, adultos e trazê-los de volta aos seus lares. Nós vamos vibrar também por todos os nossos desafetos. Mestre Jesus, que o plano espiritual leve o nosso pedido de perdão a todos os nossos desafetos, quer seja desta encarnação ou de encarnações passadas. Que nós possamos nos arrepender, honesta e sinceramente, de todos os males que praticamos, todas as injustiças, todos os erros que cometemos nesta e nas outras encarnações. Vamos pedir, Mestre Jesus, por todos os nomes dos irmãos que se encontram no chat da nossa live de hoje, que eles possam receber nos seus lares, das equipes do plano espiritual, a cura para os seus males físicos e espirituais.
nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Cada um deles receba, Mestre Jesus, a tua luz, o teu amparo, as tuas bênçãos. Que demos pelos nossos lares. Que a tua luz branca esterilizadora esterilize e limpe todas as paredes, todos os pisos, todos os tetos do nosso lar, trazendo equilíbrio, harmonia e a paz. Fluidos deletérios e miasmas sejam retirados da nossa casa. Espíritos que estejam ali para trazer a desavença, a discórdia, possam ser esclarecidos e encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos também te pedir, Mestre Jesus, por nós mesmos, que nós possamos receber nessa noite todo amparo, todo carinho, todo fortalecimento espiritual, nosso esforço interno para fazermos a nossa reforma íntima, possamos ampliar a nossa fé em Ti, Mestre Jesus, e possamos seguir o nosso caminho como a espiritualidade amiga. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar. Vamos pedir também às correntes médicas que fluidifiquem as águas que se encontram nesta sala de todos os frequentadores desta casa, assim como das águas que se encontram nas mesas dos irmãos que nos acompanham pela live. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, com tanto amor, com tanto carinho, e podermos aprender um pouco mais sobre o Consolador prometido, podermos estar prontos para ajudar ao nosso semelhante, assim como nos orientaste. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine e apareça. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então aos nossos recadinhos, antes de iniciarmos a nossa cromoterapia. E os nossos recadinhos começam pelos itens da cesta básica. A gente atende a 35 famílias, a gente gostaria de ter a ajuda de vocês, precisamos ter a ajuda de vocês, e eu peço àqueles que puderem trazer um item ou dois, ou aquilo que for possível, e deixem com o Luiz no bazar, que ele vai guardar e vai preparar as cestas básicas no fim do mês. Né? O bazar que a gente tem no fundo da casa, se vocês quiserem adquirir alguma coisa, esse valor também nos ajuda na cesta básica, nos ajuda na manutenção da nossa casa. Aqueles que tiverem coisas em casa que não estão usando, como roupas, utensílios e outras coisas mais, quiserem trazer para o nosso bazar, serão muito bem-vindos. Vocês também podem deixar com o Luiz, que os receberá. Temos aqui o curso básico nas terças-feiras, 20 horas. O professor Carlos Cabeça está aqui para ministrar a aula do curso básico. Né? E depois, feito o curso básico, vocês terão oportunidade, que é um pré-requisito, para fazer o curso de orientação e educação mediúnica, que é o próximo curso da casa. Nas quintas-feiras, nós temos entrevista de orientação. Aqueles que quiserem, que precisarem passar por uma orientação, é só agendar com a Margarida o dia de quinta-feira, o horário que vocês puderem vir, e o Claudemir estará aqui para atender a vocês. Amanhã não tem, estão me informando que amanhã não tem, mas podem se inscrever para outra quinta-feira, não tem problema nenhum. A quinta-feira que ele for atender, vocês serão informados e vocês poderão ser atendidos. A entrevista é para o seu emocional, para participar do tratamento de cura no último sábado de cada mês, e vocês poderão vir. Tratamento de cura, como eu já falei, será no último sábado de outubro, e com isso vocês poderão vir, se passarem
pela entrevista de orientação. Estaremos aqui. O tratamento de cura começa às 9 horas desse sábado, né? Do sábado de cura. E vocês gostariam que quem fosse e quisesse participar, que chegasse 10 para as 9 e não 9h30, 10 horas, como algumas pessoas falam, né? As pessoas não querem assistir nem a palestra, né? Aí querem que o tratamento dê o devido resultado, né? E aqueles também que passam pelo tratamento de cura devem vir nas quartas-feiras, porque a quarta-feira é um complemento do trabalho de cura. Então, orientamos que venham pelo menos em 3 tratamentos de cura ininterruptos, em 3 meses seguidos, e nos intervalos venham nas quartas-feiras tomar o passe de manutenção, a cromoterapia de manutenção para o equilíbrio de vocês. No andar de cima nós temos uma biblioteca com vários itens, vários livros, muitos títulos que vocês podem pegar para ler. Nós temos as nossas lives no Facebook. Hoje é um híbrido, fazemos presencial com a live no nosso Facebook, e no domingo, 20 horas, nós temos a live direto no Facebook. Aí não temos o presencial, não é verdade? E aqueles que quiserem trazer a garrafa de água, eu já vi muitos trazendo, podem trazer quando entrar na câmara de cromoterapia, abram suas garrafinhas, elas serão fluidificadas e vocês levam para casa para tomar durante a semana. Tá bom? Que Deus Pai abençoe vocês, os ilumine, e uma boa cromoterapia a todos. E até a semana que vem, se Deus quiser.